Eu tenho a felicidade de receber aqui um monge Lilaraja Dasa, que é um monge do movimento Hare Krishna do Brasil, né? Eu fiquei sabendo aqui que foi um dos pioneiros na implantação aqui no país, né? É um movimento espiritual com raízes na antiga Índia e que vem crescendo e avançando por todo o mundo. Boa tarde, monge. Boa tarde, Bruninho. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu espero não ter falado o nome de forma pronunciada. Não, foi perfeito. Foi certo? Foi perfeito, foi perfeito. Tá ótimo. É uma satisfação ter o senhor com a gente aqui hoje. Uma alegria, porque a gente tem a oportunidade de conhecer uma nova forma de olhar o mundo, um outro olhar desse planeta tão louco que a gente vive, e receber o senhor aqui para trazer esse conhecimento, essa sabedoria. Vai ser muito importante para todos que estão nos ouvindo e quem vai ver a gente depois na internet. É um prazer muito grande. Monge, vamos começar falando logo, sem muita demora, né? Para quem nunca ouviu falar do que é o movimento Hare Krishna, o senhor poderia dar uma introdução para a gente tentar entender um pouquinho? Posso tentar, né? Para quem nunca ouviu falar, Hare Krishna pode-se dizer, um segmento do hinduísmo. Se a gente fosse seguir uma coisa de aplicar uma ideia que as pessoas possam entender, porque no mundo acadêmico se vê não só Hare Krishna, mas alguns outros, como hinduísmo. Mas, na verdade, hinduísmo, que vem dessa palavra hindu, essa palavra hindu nunca existiu. Passou a existir a partir da colonização inglesa e que existe um rio chamado Rio Sindhu, que é um hindu com S na frente, Rio Sindhu, que os ingleses não sabiam pronunciar bem também o nome do rio, e eles entenderam que de um lado do rio se tinham os muçulmanos, vamos dizer assim, e do outro lado do rio tinha de tudo. E esse de tudo virou os hindus, que os caras que estão do outro lado do rio. E esse termo foi aceito dentro do mundo acadêmico, porque até nossos historiadores, assim, hoje em dia, que a gente segue nosso sistema secular comum, são historiadores ingleses e franceses, né, que pronunciaram nossa história a partir dali do entendimento, da influência que eles tiveram do poder da época. Né? Tudo pode se questionar, né, em termos de fatos e verdade, mas e daí ficou aplicado isso como tudo que é daquela região, eles colocam como hinduísmo. E também não é que há uma religião oriental, também no meio acadêmico essa coisa de oriental caiu já de moda porque não define bem, porque viram que no Oriente tem 1000 coisas, japoneses de um jeito, chineses com outro, indianos com outros, etc. Então, o segmento Hare Krishna faz parte realmente, historicamente, dentro dessa estrutura de passagem de conhecimento dessa região, vamos dizer assim, da Índia, que na época englobava até Paquistão, Afeganistão, é muita coisa, né? Temos que voltar na história, ver os mapas da história, de fontes corretas, e ver a realidade sobre isso. Mas é um segmento do Vaishnavismo. Isso é conhecido já há milhares de anos, né? Milhares e milhares de anos. Vaishnavismo quer dizer, são Vaishnavas, que vem da palavra Vishnu. Vishnu em sânscrito quer dizer Deus. Então é uma expressão simples, meio coloquial, devotos de Deus. Né? Então, e Hare Krishna, na verdade, ficou conhecido como Hare Krishna, o movimento Hare Krishna, com o fenômeno desse aparecimento, da vinda de um grande mestre, que é chamado A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, conhecido como Prabhupada, e ele que foi a pedido do mestre dele, né? Ele também não saiu inventando uma estratégia, a pedido do mestre dele, que cruzasse o oceano e mostrasse para o mundo que a ciência que está sendo transmitida nos Vedas desde tempos imemoriais não é uma questão étnica, não é uma questão política, não é uma questão sociológica, não é uma questão de geografia, não é uma questão de país e nem de fé, só por fé. É uma ciência espiritual, o que os Vedas estão tratando é uma ciência espiritual. E ele veio com 69 anos de idade para o Ocidente.
e espalhou pelo mundo inteiro. Em 11 anos abriu teve mais de 5.000 discípulos, abriu templos em todas as capitais do mundo e também comunidades, escolas, um projeto também de assistência social, de caridade, começou até que foi na Índia mesmo, nem foi no Ocidente, né, porque ainda no Ocidente a gente já estava naquela época que existia muita opulência, a gente pode falar, não existia tanta miséria, tanta gente passando fome e outras coisas. Mas começou também esse projeto chamado Food for Life, Alimentos para a Vida, e que não é só a ideia também de um alimento para encher a barriga, a ideia é de um alimento espiritual, a ideia de um alimento trabalhado dentro dessa ideia de oração e tudo, purificação do alimento, que já é, vamos dizer, um princípio e base do yoga. E, né, que os Vedas falam sobre yoga, né, que falam, o ser humano tem que conhecer o yoga, tem que praticar o yoga de alguma forma. Não estou falando das posturas físicas, só yoga como posturas físicas. Estou falando do conhecimento do yoga. O yoga quer dizer conexão, união, né? Então, Hare Krishna, dentro dessa ideia, Prabhupada, essa pessoa, em 1965, cruzou o oceano e muito difícil tudo. Eu já fui antes de ver como essas coisas difíceis, para poder imprimir um livro, para poder construir um lugar muito complicado demais com tudo isso. E ele foi, assim, a gente pode falar, muito guerreiro, hercúleo de ter feito todo esse trabalho e se lançado numa idade avançada, né? Eu já estou velhinho, mas ainda não cheguei nos 69, estou quase lá. Ele saiu de lá com 69, né? Teve 2 infartos na viagem, etc. Veio com mais ou menos $8 no bolso para o Ocidente, desembarcou em Boston, não sabia se é para a direita, para a esquerda, para frente. Estava dependendo realmente de Deus, como ele escreve cartas na viagem, falando, olha, eu vim para cumprir a ordem. A única coisa que eu tenho é um contato de alguém que talvez me receba. E claro, ele foi recebido e começou a lutar sozinho a partir dele. Lutar, que eu falo, queria, na verdade, única e exclusivamente transmitir esse conhecimento para o Ocidente. Então, ele era qualificado como um mestre, como um guru, como a gente fala, porque para ser um bom mestre, um bom guru, ele não precisa ter ornamentos externos ou... não vou falar muito, mas o que ele precisa ser, primeiro, ele tem que ter muito conhecimento sobre essas escrituras védicas, porque ele vai ser um representante disso, ele tem que saber defender com boa argumentação, ele tem que ser, esse é o primeiro item, o segundo item, ele tem que ser uma pessoa que está seguindo isso, que é um exemplo disso, vivo, ele não é só um cara que fala. Não é um charlatão, essa seria a palavra. Não põe em prática, né? E o terceiro item é que ele tem que ter boa vontade, ser uma pessoa que naturalmente tem essa boa disposição de querer ajudar os outros, de querer compartilhar, ensinar os outros, cuidar, orientar. Isso é um bom mestre. Então, Prabhupada, por isso, ele fez muito sucesso, estourou, por isso a gente chama o movimento Hare Krishna, né? Agora, como você falou, não está com muito movimento, porque a gente não está vendo tanto nas ruas, mas processo natural também, né? Como sociologia se estuda isso, né? Vem um líder carismático, impressiona muito, tem muita influência, deixa muito material. No caso do Prabhupada, ele deixou muitos e muitos livros traduzidos e explicados. Ele falou que a missão principal dele era essa. E ele também, bom, acho que deu para dar, também dá, senão não vou deixar você perguntar mais. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente, com relação às escrituras, né, para a gente poder conhecer, saber o que seguir e por que seguir, né? Essas escrituras, elas vêm de onde? Elas partem de algum, na Índia, alguém, como é isso? Qual é essa fonte? Muito interessante, eu acho que é importante essa pergunta, porque precisamos de ter essa referência, na verdade, né? Referência do conhecimento. Se for falar, pessoal, o conhecimento védico está na Índia. Estou dando uma coisa muito vaga, né? Que nem eu vou falar, onde vocês moram? Eu sou de Vrajabhumi, né? Que é a fazenda lá, tem um templo e tudo. E onde é Vrajabhumi? Teresópolis. O cara chega em Teresópolis, fica aí, fui lá, mas não achei. Então ele precisa de alguma coisa mais acertada, né? O conhecimento védico, o autor, né, que é a ideia de um processo também que não é um processo ascendente, empírico, de obter informação, conhecimento, já é um processo descendente. Então a história dos Vedas, que já vem de muito tempo, de milhões de anos, como tem comprovado até
pela língua sânscrita, né, conhecida como mais antiga, vem de tanto tempo e é um conhecimento que ele descende. É chamado o termo técnico Shabda Brahma, ele descende, ele vem para o mundo material, vem pelos semideuses, e daí vem os primeiros, vamos dizer, enviados para o planeta e vão começando a transmitir o conhecimento para a sociedade humana viver com luz do conhecimento e progredir, evoluir, etc. Porque sem conhecimento, com certeza, é científico, a sociedade humana vai se degradar. Não é que é sem conhecimento, é um conhecimento da verdade absoluta, né? Que leva também para a moral, valores superiores da vida e tudo isso. Agora, claro, o autor desses Vedas também tem isso. O conhecimento veio, mas veio com um avatar também. Um avatar é avatar quer dizer aquele que desce. Aquele que desce, vem do mundo espiritual, vem para o mundo material, para ajudar a resgatar e tudo. Então, o próprio avatar de Deus, de Vishnu, de Krishna, como a gente fala, que é chamado Vyasa. E esse Vyasa Deva, ele é reconhecido não só por nossa linha, mas todas as linhas, porque é muito tradicional. Então, pelo próprio autor Vyasa, ele também mostra como é que se deve obter conhecimento, o que deve ser entendido como conhecimento e não conhecimento, e mostrando, né, e com todos os detalhes, né, porque pseudo-conhecimento é pior do que a ignorância. Então, esse Vyasa Deva é o autor dos Vedas, então a gente tem que seguir, vamos dizer, os escritos dele, a própria linha dele, né? Então, Vyasa Deva, ele transmitiu o conhecimento védico, que basicamente, a parte básica disso, na verdade, fala de um conhecimento do mundo material, na verdade. E como que a pessoa pode, em qualquer situação que ela esteja, em qualquer condição que ela esteja, evoluir, crescer na vida. Isso é obter virtude, avançar espiritualmente, etc. Porque todo mundo quer paz. A gente fala de paz, mas não existe paz sem conhecimento, sem harmonia, sem autocontrole, sem valores, sem boas regras de convívio, um convívio harmônico. Não existe paz. E sem uma ação para isso, né? A gente precisa agir para que a paz venha também, né? Hoje nós estamos falando sobre o movimento Hare Krishna, na nossa série de entrevistas sobre religiões e espiritualidade aqui de Teresópolis. E temos aqui em Teresópolis esse movimento. Eu conversava com um monge aqui que quando eu era jovem, né? Hoje eu já estou com 49 anos, eu era menino na época. Eu via muitos monges aqui no centro, com aquelas roupinhas laranja, né? As roupas, a indumentária religiosa, espiritual. E eu tinha maior curiosidade, mas o que é? Será que... E na época tinha o desenho do Avatar, né? Então a gente falava, será que tem a ver com o desenho? A gente não sabia muito bem, mas sabia que tinha um templo, e tem um templo aqui em Teresópolis. Hoje a gente não vê mais os monges na rua, a gente falou sobre isso. Por outro lado, muita gente procura o movimento para se autocentrar, para praticar a filosofia, a alimentação, que é um ponto muito chave, né? E também para praticar o mantra, né, de Krishna. Alguns atribuem poder espiritual, místico, podemos assim dizer, ao mantra, a repetição do mantra. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa busca, né, e também sobre o poder existente no mantra? Interessante. Duas coisas que dão um assunto pra caramba, pra longo, né? Tentando condensar o máximo possível, né? Todo mundo, na verdade, entende que tem a consciência. Até porque na escola já aprendemos, foi pelo Descartes, né? Eu penso, né? Logo eu existo. E essa ideia de penso, logo existe, que a gente vê que nós somos a consciência, na verdade. E que isso é real. Porque eu também podia pensar, e podia também pensar, ao mesmo tempo que eu sei que eu penso, entendo que eu penso, eu começar a pensar assim, será que isso tudo eu estou sonhando? Será que isso aqui não é... Será que eu estou dentro de uma Matrix? Como é que é isso, né? Mas aí eu interajo e vejo, eu toco nas coisas, interajo com as pessoas, com os objetos, materiais, tudo, e vejo que isso tudo parece ser completamente real, porque eu sinto isso, né? Então essa ideia da manifestação da consciência. E quando a gente começa a pensar em consciência, a gente começa também a refletir na forma de que
será que eu sou o corpo? Ou sou a consciência? Ou eu sou os dois? Ou eles dois estão juntos, ligados? E se eles estão juntos, ligados, quando meu corpo morre, eu morro, eu acabo também? Ou isso continua existindo? Isso são questionamentos que a gente pode falar da própria existência. Da própria existência. Agora, claro, de qualquer forma, o ser humano tem que buscar seu motivo de vida, sua motivação, sua razão na vida, né? Como todo mundo pergunta para qualquer, qual a sua visão de mundo? Todo mundo, como é que você vê o mundo? Como é que você vê as coisas? Né? Porque todo mundo está percebendo de uma forma, tentando entender, está assimilando, está refletindo de acordo com os valores que tem, com o conhecimento que já obteve ou recebeu e etc. Mas todo mundo também está, assim, usando isso, mas não está entendendo o que é isso, cientificamente, né? Então, partindo já direto, vamos dizer, para a essência dos Vedas, que é a Bhagavad Gita, o autor dos Vedas fala que a essência, ou a síntese de todo o conhecimento está na Bhagavad Gita. Então, primeira coisa fala, a gente tem que começar a entender essas coisas. Então, a primeira lição que eu posso dizer, resumindo, na Bhagavad Gita, é que lamentação não dá em nada. Então, a primeira coisa que se a pessoa tiver em perplexidade com o mundo, com a vida, com a existência, não para de... Pode até se lamentar um pouco, que é lamentável muita coisa que acontece, mas tem que parar de lamentar. Agora que vamos usar a razão, vamos ter que parar de lamentar. E a primeira informação que vai ter na Bhagavad Gita é Krishna falando para o guerreiro Arjuna que, tipo, você não é esse corpo, nós não somos esse corpo. Nós que estamos encarnados não somos o corpo é o veículo. O corpo é produto de atividades passadas. Assim como nós agora estamos tendo consciência, né? Planos, desejos, aspirações, etc. Nós já tivemos antes também isso. Agora nós estamos dando uma continuidade. E por isso chegamos até aqui. Mas a gente tem que entender qual é a função disso, qual o propósito da vida humana, o que eu vim fazer aqui, o que o ser humano vem para fazer aqui. Ele vem para aprender algo, etc. Se a pessoa pode aprofundar nisso, ela pode ir avançando com o conhecimento, mas no conhecimento vai dar detalhes, e vai explicar como é o caminho, como que se trilha o caminho, como é que se chega lá na tal chamada autorrealização. Mas por que autorrealização? Autorrealização para pessoas que não querem mais continuar sendo vítimas da ilusão, não querem mais ficar presa ao ciclo de nascimentos e mortes. O ciclo de nascimento e morte envolve nascer, não é fácil. Morrer, não é fácil. Ficar velho, não é fácil. Doença, não é fácil. Então os Vedas falam que essas 4 tipos de coisa, fala que ciência verdadeira é essa que vai resolver esses problemas. Então a ciência que resolve esses problemas não é a ciência material, porque por mais que consiga ir resolvendo, vai aparecendo outro, etc. Esse é um mundo de dualidade, ele é feito para a gente passar a dualidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender que é uma verdade, que pode falar que é absoluta para a nossa existência. Esse mundo é temporário e cheio de contratempo. Eles falam até miséria mesmo, falam misérias que aparecem. Misérias ou contratempo causado pelo nosso próprio corpo, nossa própria mente, por outras pessoas, outras entidades vivas, né? Mosquito, ladrão, tudo. E também problemas causados até por forças sobrenaturais, né? Tempestade, enchente, maremoto, tufão. Então isso aí já é uma condição da existência material. Imagina, tem nascimento, doença, envelhecimento. Mas esse tipo de miséria não é puxar para um lado pessimista, mas sim realista de qual é a verdade da existência. Porque vai acabar com a dualidade? Não. Se a gente construir tudo de bom e etc. para as pessoas, vai acabar com a dualidade? Não. Vai continuar morrendo, vai continuar... Então a gente vai ter que resolver isso. E para isso a gente vai ter que se entender que nós somos algo muito além disso. Entendendo a própria nossa existência, por exemplo, nós temos nosso instinto de sobrevivência. Ninguém quer morrer. E a pessoa luta pela sobrevivência, capaz de matar pela sobrevivência. Por quê? Esse é um sintoma da eternidade. Por que não queremos morrer? Porque nós somos eternos. A gente não quer perder as relações, não quer perder o que conquistou, não quer... Porque nós naturalmente somos eternos. Então, isso é um sintoma também da eternidade. Outro, nós não queremos ser enganados, nós queremos conhecer as coisas, ver as coisas. Sei lá, uma pessoa que se perder a visão, talvez pagaria milhões se tivesse, só para recuperar a visão. Porque também é um outro sintoma da existência, da consciência da alma, que é conhecimento, conhecer, etc. E outro é prazer. Ananda, né, que a gente chama, Ananda, que é prazer puro, espiritual. Todo mundo está
correndo atrás do prazer, da felicidade, tentando evitar o sofrimento. Isso é um sintoma, mas buscando, querendo esse prazer. O prazer que vem, e o ser humano já entende, que é dos relacionamentos. E é simples também falar, que se a pessoa falar, como é que é o materialista? Quem bota fé que a matéria vai trazer felicidade, e o espiritualista vai buscando. Simples assim, não é para condenar ninguém, nem para dizer que... Todo mundo precisa das coisas materiais, nós estamos na matéria. Só que a gente vai precisar se autocentrar, autorrealizar, buscar equilíbrio, ter autocontrole para conseguir viver melhor, mais, como a gente fala, mais no modo da bondade, menos na paixão e menos na ignorância. Isso é um assunto também que só tem na Bhagavad Gita, bondade, paixão e ignorância. E quem quiser conhecer, no caso assim, porque as escrituras, elas ensinam muito, né? E para chegar todos esses polos aí que o senhor citou, para poder se construir um ser humano melhor, corpo e mente ali alinhadinhos, uma consciência da existência, precisa-se estudar, parar, conhecer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, em Teresópolis, existe essa possibilidade de reuniões, encontros? Existe, sim, sempre. Tem na internet hoje em dia muitas possibilidades. Aqui em Teresópolis tem Vrajabume, lá em Prata dos Aredes, né, ali depois de Albuquerque. Tem, né, a Fazenda Vrajabume, tem um templo lá, tem um retiro, tem bistrô, tem lojinha, tem pousada, tem livro, tem encontros. Todo fim de semana tem retiro de yoga, praticamente. Ali já é todo fim de semana, mas já não para. E também tem um retiro que nós promovemos assim para estudo básico da filosofia, etc. Mas qualquer um pode assim procurar Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro básico. Einstein, Mahatma Gandhi, posso citar uma lista de uma galera que só falou bem do Bhagavad Gita, que vivia com o Bhagavad Gita debaixo do braço. Pessoas impressionantes, e realmente quem vai conhecer a Bhagavad Gita vai tirar muito benefício, muito proveito, porque é um conhecimento científico, prático, objetivo, é independente de religião, credo, cor, etnia, qualquer coisa. É uma ciência espiritual transmitida para onde a pessoa estiver, ela obter conhecimento, e esse conhecimento, sinceramente, vai ser o conhecimento que vai ajudar a gente nos piores momentos, com certeza. Também entra a alimentação nessa, né? Com certeza. A consciência do alimento, né? Alimento é uma coisa que a gente pode encaixar na lei muito pouco falada, mas que até eu estou com muito afim de também falar muito dela, é a lei da reciprocidade. Muito pouco falada. A lei da reciprocidade é uma lei universal, que significa o seguinte: se você recebeu algo, você tem que dar em troca. Você, no mínimo, algum gesto. Isso é lei isso que faz o universo funcionar, isso que tem a ver com o sacrifício, que o pessoal fala tanto de sacrifício. Sacrifício, na verdade, é uma coisa simples de ofertar algo, de tornar sagrado, etc. E o alimento é muito importante, é básico. Todo mundo precisa comer. Todo mundo tem que manter o corpo mais junto, vai ter que se alimentar, vai ter que ingerir alimento. E a pessoa pode praticar yoga se alimentando. E estando em casa, não ter, nem foi para academia. Isso já é uma yoga da consciência. O quê? Eu cheguei nesse mundo. Pô, tá aí as montanhas, tá aí tudo maravilhoso, tem água, tem um monte de coisa, um monte de facilidade. Alguém fez isso. Assim como uma cidade, né, bem projetada, alguém fez isso, teve todo um trabalho. Assim também na natureza, a terra, a chuva, a água, todo um esforço conjunto só para chegar alimento, a gente comer, se alimentar. Então a gente pode agradecer, a gente pode oferecer esse alimento de volta e entrar dentro desse ciclo cósmico positivo, auspicioso, que é o quê? Estou sempre retribuindo. Isso já é um sacrifício. Sacrifício para a gente no Ocidente é uma palavra meio carregada, né? Sacrifício. Não, isso é um sacrifício muito bom, ajuda a gente já a começar o nosso autocontrole. Que a gente começa já a pegar o alimento, ter consciência de onde veio, de algum lugar. Vou oferecer a Deus, vou oferecer para os deuses. E estou agradecendo. Isso já vai, além de deixar a consciência da gente melhor, isso vai purificar a nossa existência, a nossa língua, etc. Isso é uma prática do yoga. E torna puro o espiritual o alimento. É muito bom. Agora, claro, tem que ser uma alimentação, uma tentativa de alimentação, como a gente fala, mais no modo da bondade. Alimentos que produzem energia, que são saudáveis, que aumentam a duração de vida, que nutrem, etc. Não vale comer aquela batata frita super engordurada e fazer a reflexão e meditação em cima da batata frita, né? Aí não, talvez nem consiga de tanta gordura, né? Tá certo. Olha, nosso tempo estourou. Foi um prazer muito grande receber o senhor aqui hoje. Uma alegria muito grande.
Quem quiser saber mais, pode acessar lá no Instagram, né? O Vrajabhumi. Vrajabhumi. Aliás, é um local lindíssimo. Dizem que é espetacular, eu quero conhecer. Eu já estive lá. Quando eu entrei aqui, que ele apresentou, eu falei, acho que eu já conheço ela. Eu já estive lá. Inclusive, eu me perdi para chegar lá. Você tem que ir com bem uma consciência de onde é. Mas quando você chega no paraíso, né? Porque é um local belíssimo, belíssimo. E sente a energia na hora, né? Muita energia boa, muito bom. É toda aquela egrégora ali de preces e rezas, né? Enfim. Isso ajuda, né? Dá uma influência no ambiente, com certeza, já há tanto tempo e tudo. É muito agradável mesmo, é bom. E tá aberto para todos que quiserem visitar. 18 horas, todo dia tem cerimônia. Geralmente quem pode ir no sábado e tudo, pode ter uma palestra ali, alguma conversa ali preliminar para poder entender. Porque eu sei que não é fácil para a pessoa, né? Peraí, um outro conhecimento, outro lugar do mundo, que os caras um deslocamento também, vão me convencer, vão querer me botar aquelas roupas, né? Você vê que hoje eu não estou com roupa, nada disso. Na verdade, a gente tem um entendimento sobre isso, né? Isso é uma roupa de cultura. A pessoa não precisa... Aquilo não é espiritual. Primeiro, roupa é um tecido morto, né? Uhum. Então, não é a fantasia do camarada, como o pessoal, na roupa que faz o monge, mas sim a virtude, os valores. E Bhagavad Gita está passando isso, uma ciência de valores, de virtude, né? Coisa boa demais, né, Ana? Que senão a pessoa não vai ser feliz. Me diz como é que uma pessoa pode ser feliz não tendo virtudes, tendo sérios problemas, sendo autodescontrolada. A pessoa vai sempre estar em desequilíbrio mal. Não é uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de crença, é sobrevivência, bem-estar, qualidade de vida. É isso aí. Olha só, gente. Toda essa entrevista vai estar em breve no YouTube da rádio. Você vai poder acessar lá para ver a entrevista completa. E os cortes também, a gente sempre produz para rede social. É um prazer muito grande. Nossa gratidão. Meu, que isso? YouTube da Tereza FM TV. Eu penso que está filmando toda vez.